que está atento a você, aquele que quer o seu bem, tem pensamentos de paz, ele tem pensamentos de bem para você, para dar o fim que esperais, em nome de Jesus. Oh, nosso Deus amado, Deus querido, é verdade, Jesus, o Senhor tem sempre, meus irmãos, o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor para a sua vida. Abra o seu coração, porque Jesus hoje quer te dar, meus irmãos, esse melhor. Ele é um Deus grande, Ele quer fazer as coisas lindas no nosso meio. Então busque a sua presença agora, busque a presença de Deus e diga para Ele, diga para o Espírito Santo, diga para Deus que você quer com Deus realizar sonhos dos sonhos, meus irmãos, se ainda mais consagrado a Ele, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, vai abrir a porta do seu coração, vai buscando, vai chamando. Ele quer tocar hoje na tua vida, meus irmãos, e fazer uma linda obra. Aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo, vai abrir a porta, vai buscando, Jesus vem, Ele fortalece, Ele nos enche. É só buscar, é só pedir com fé, é só abrir a porta do coração e dizer: Jesus, estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu toque, em nome de Jesus. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Diga: tua presença é bem-vinda. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos, se eu dobro os meus joelhos, para buscar a tua face, para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos, o Senhor inclina os olhos para mim. Diga para Ele: não dá para ficar nem um segundo sem o amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. Oh, Ele é muito precioso para mim. Isso, diga: não dá, meu Deus, não dá para ficar nem um segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem o meu Jesus. Aleluia. O tempo de sofrer não chegou ao fim. O tempo de sofrer chegou ao fim. Levante suas mãos e peça para Ele tocar na sua vida hoje. Vem me tocar, Senhor, Com tuas santas mãos. Renova meu coração. Renova meu coração. Me leva nos teus braços. E me leva nos teus braços. Aleluia, aleluia. Te adorarei, Senhor. Te adorarei, Senhor. De todo meu coração. E eu te cantarei louvores. Eu te cantarei louvores. E até Jesus. Até Jesus voltar. Aleluia. Não dá. Diga para Ele: para ficar nem um segundo, meu irmão. Para ficar nem um segundo sem o amor. Não consigo mais. Não consigo mais viver sem meu Senhor. Ele é muito precioso para mim. Isso, diga para Ele: não dá. Não dá para ficar nem um segundo sem tua luz. Não consigo mais. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Isso, o tempo de O sofrer. tempo de sofrer Chegou ao fim. Glória a Deus, agora. Chegou ao fim, meus irmãos. Vem me tocar, Senhor.
Jesus voltar. Até Jesus voltar. Adore ao Senhor Jesus agora. Vai buscando a presença de Deus. Voltar. Aleluia, aleluia. Oh, glória, glória. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Jesus agora. E diga para Ele: Jesus, eu preciso muito, muito do Senhor, meu Deus. E quero ser tocado pelo Senhor, meu Deus, como essa canção, meu Deus, porque não dá, meu irmão. Não dá para ficar sem Jesus. Aleluia. Não dá para ficar sem Ele de maneira alguma, meu irmão. Então busque mais a Deus. Busque mais, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, você vai falar para Ele: não dá, meu Deus. Renova o nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E não dá para ficar nenhum segundo sem o amor. Não consigo mais sem meu Senhor. Ele é muito precioso para mim. Não dá. E pra ficar nenhum sem o amor. Não consigo mais viver. Não consigo mais sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos e com tuas santas mãos. Renova meu coração, renova meu coração, e me leva nos teus braços, e me leva nos teus braços. Oh, aleluia, te adorarei e te adorarei. Oh, de todo meu coração, e eu te cantarei louvores. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Até Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Até Jesus. Até Jesus. Oh, diga glória a Deus. Diga até Jesus voltar. Senhor, eu quero te adorar, te louvar. Aleluia. Diga: eu quero te louvar, te cantarei louvores, Senhor. Eu te cantarei louvores. Até Jesus. Até Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Ele. Vamos Ele. E vem me tocar, Senhor, com tuas santas e com tuas santas mãos. Renova meu coração. Renova meu coração. E me leva nos teus braços. E me leva nos teus braços. E te adorarei, Senhor. E te adorarei, Senhor. De todo meu coração. E eu te cantarei louvores. Eu te até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Diga graças a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor forte. Graças a Deus. Amém, irmão?
Boa igreja, graças a Deus a todos, amém? Glória a Deus. Como é que vocês estão? Quem está bem, diga eu. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus, porque vai ficar melhor ainda, amém, meus irmãos? Que com Jesus tudo fica melhor, sim ou não, pessoal? Não é verdade? Bom, meus irmãos, nós estamos no domingo das realizações com Deus, amém? Pastor, mas é com Deus, por quê? Porque se Jesus disse em mim, nada podereis fazer. Então, com essas lições que nós estamos pegando aqui, estamos aprendendo com Deus as realizações e projetos, amém, meus irmãos? Vamos passar a lição de hoje, pode passar a lição número 11 do nosso estudo, meus irmãos, domingo das realizações com Deus, amém? E quem tem a Bíblia, abra no livro de Gênesis capítulo 1, onde nós vamos estudar a parte 3 desse capítulo, irmão, que tem muita lição para cada um de nós. Nós temos que estar atento às lições, amém? Aí vem de falar, pastor, eu conheço uma passagem, eu conheço outra. Isso é muito bom, né? Amém? Mas o mais importante é estar ligado nas lições que cada capítulo da Bíblia, cada versículo tem a nos instruir, a nos ensinar. Diga amém, amém? Vamos lá então, Gênesis capítulo 1, vamos ler aqui, meus irmãos, o versículo 1 e 2, amém? Vamos ler o 3 para também lembrar, né, pessoal, que estudou uma semana a lição, né? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Vamos lembrar como é que era a terra naquele tempo? E a terra era sem forma e vazia, né? E havia o que? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, a nossa parte aqui, pessoal, tem que ligar nessa parte aqui, ó. Aqui vai estar a nossa lição de hoje. E o Espírito de Deus se movia sobre a face de quem, irmãos, das águas. Diga bem, amém? E aí veio o trecho que falei na semana passada, e disse Deus, haja luz, e houve o que, irmãos? E houve luz, amém, meus irmãos? Bom, aqui nós vamos nos aprofundar no versículo 3. A primeira coisa que Deus criou foi o quê? Foi a luz. Deixa eu dar a lembrar, né? Eu vou lembrar aqui um pouquinho, só para você entender, amém? Disse Deus, haja luz, e houve o quê? E houve luz. A primeira coisa que Deus fez foi a luz, porque não dá para fazer nada, irmão, sem luz, né? Ficamos semana passada, pessoal, não dá para rezar nada no escuro. No escuro ninguém consegue fazer nada, amém, meus irmãos? Então nós precisamos dessa luz. Depois tira essas coisas, irmão. Preocupe só com o estudo agora, amém? Preocupe só com o estudo. Não está pregado, não vai atrapalhar nada não, tá bom? Amém? Então vamos lá. Então a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Estudamos ano passado. Não faça nada no escuro, que no escuro Deus não opera. Amém, meus irmãos? Agora vamos para o estudo. Cadê? Pega o seu estudo de hoje e vamos ler aqui um pouquinho para fazer uma pequena oração. Amém? Alguém da seleção que vai chegando e entregando. Bom, vamos aqui no título de hoje, em nome de Jesus, no domingo das realizações com Deus, lição número 11. Diga amém. Amém? E o tema é Aprendendo com Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, parte 3, tá bom, meus irmãos? Vamos fazer uma oração. Quem tem a Bíblia, põe a mão na Bíblia. Quem tiver a Bíblia, a mão no coração. Vamos orar para que as pessoas falem com você agora, amém? Nós vimos uma pequena leitura de Gênesis, mas a gente vai agora já fazer uma oração para que Deus fale com você, tá bom? Amém? Se preocupe só com a palavra agora, tá bom, meus irmãos? Feche os olhos, coloca a mão na Bíblia, tem a Bíblia. Quem não tiver a mão no coração, Pai, fale conosco, porque o homem prega, mas quem fala é o Espírito Santo. E eu quero pedir ao Senhor, Jesus, que essa palavra hoje possa nos trazer entendimento, porque está escrito, o Espírito de Deus movia sobre a face da terra. Deus no Gênesis tem muita lição para a gente, Pai. Então fale conosco, e nos ensine em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Bom, o nosso estudo em mãos agora, pessoal, todo mundo já está com o seu estudo, muito bem. Vamos observar agora o primeiro parágrafo, amém? Aqui nós temos, irmão, o nosso norte, né? Para poder entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã. Diz assim, no estudo das realizações de hoje, veremos que foi através do mover do Espírito Santo que fez com que começasse o processo da criação. Lembra quando eu fiz a primeira leitura, Gênesis capítulo 1 e do 1 ao 2? Eu digo, ó, preste atenção nessa partezinha aqui. Vamos ler de novo para você poder relembrar. Vamos lá. Se você tiver até uma canetinha, marque, porque isso aqui, meus irmãos, parece algo despercebido, mas não tem projeto aqui, tem lição aqui. Observe, olha lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, não é isso? E a terra era como? Sem forma e
vazia, como é a vida de toda pessoa sem Jesus, né, meus irmãos? Continua. E havia trevas sobre a face do abismo. Agora a nossa lição está aqui, ó. E o Espírito de Deus se movia sobre o quê? A face das águas. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, se alguém quer realizar sonhos com Deus, vai precisar de quem? Do Espírito Santo. Porque antes de fazer a luz, antes de fazer os céus e a terra, amém? Ou melhor, antes de fazer os animais, os peixes, os homens, os seres humanos, tudo. Quem estava se movendo para poder isso acontecer? Quem estava se movendo? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, a terra não teria sido feita. Porque foi o Espírito Santo que começou a se mover. Lembra que quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, o Espírito Santo moveu dentro dele? Se moveu dentro. Lembra que primeiro Jesus chorou, não foi? Ele chorou. Está escrito isso, chorou com a morte de Lázaro. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar, né, meus irmãos? Mas você vê que ele estava ali realmente humanamente, humano, né? Como humano, nós temos sentimentos, amém? Sofrendo a partir de alguém. E ele sofreu e chorou ali, amém? Porém, daqui a pouco a Bíblia diz que o Espírito se moveu dentro dele novamente. E quando o Espírito Santo se move, alguma coisa vai acontecer. Sempre que há um mover do Espírito, algo acontece. Amém? E a Bíblia diz que ali começou a criação. Quando o Espírito Santo começou a se mover sobre as águas. Havia a terra, mas sem forma. Havia a terra, mas havia uma terra cheia de trevas, né? De escuridão. Mas daqui a pouco começou um mover de quê? Do Espírito Santo. Diga amém. E esse mover, meu irmão, moveu no coração de Deus, moveu no coração do Senhor Jesus, porque na criação ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Já estavam lá os três não iam ser criados não, os três já estavam lá, já estavam na criação. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começou a se mover, pronto, o Pai e o Filho começou a fazer toda a criação. Mas tudo começou com o mover do Espírito Santo. Amém? Vamos agora ao segundo parágrafo. Vamos lá. Segundo parágrafo. Fato é que no mover do Espírito Santo, ou melhor, fato é que foi no mover do Espírito Santo que tudo que, irmãos, começou. E da mesma forma, quem quiser realizar sonhos e projetos com Deus, terá que ter o Espírito Santo para lhe dirigir e lhe guiar. Precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você pode até tentar, mas vai dar errado, pessoal. Amém? Vamos ler o que Jesus disse em João 14, 26 sobre o Espírito Santo. João 14, verso 26. Amém? Em nome de Jesus. Se fosse para dar um tempo para essa mensagem, seria que você precisa do Espírito Santo. Pastor, eu quero realizações. Então, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que vai nos guiar. Diga amém. Vamos ler aqui, ó. João 14, 26. Vamos ler junto aqui, ó. João 14, verso 26. Olha o que diz aqui o texto. João 14, verso 26 diz assim: mas aquele Consolador, quem? Quem é ele? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se você quer realizar sonhos e projetos com Deus, a melhor coisa a fazer é contar com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai o quê? Vamos ler de novo essa parte aqui, ó. Vos ensinará. Pega essa parte aqui, como é que está no telão? Está essa parte? Isso, essa parte aqui está bacana. Vamos estar operando aqui, ó. Vos ensinará todas as coisas. Se o Espírito Santo lhe dirigir para realizar um sonho, por exemplo, da casa própria, deixa ele guiar você. Ele vai mostrar para você como você vai fazer isso, como você vai fazer essa compra. Porque a gente às vezes compra errado, fecha negócio errado, está tudo errado, porque está faltando o Espírito Santo para nos ensinar, para nos mostrar, irmãos. Quantos que eu vejo, irmãos, às vezes nosso meio enrolado em tantos negócios, enrolado mesmo, e as coisas, sabe, estão enroladas, porque faltou, irmãos, a gente tem que ser sincero. Às vezes faltou a gente orar o Espírito Santo, como é que eu faço aqui?
Porque às vezes a gente entende um pouco alguma coisa, né? Então a gente vai lá e já vai agindo, irmãos. Mas não adianta agir sozinho. Ele é que sabe todas as coisas. Ele vai nos ensinar aqui, ó. Ele vos ensinará todas as coisas. Aí está com problema no casamento. Aí você quer resolver do seu jeito, mulher. Ou marido, você quer resolver do seu jeito. Aí o que acontece? Está tudo errado. Por quê? Porque quem vai ensinar é quem? É o Espírito Santo. Amém? Eu estava um depoimento do pregador, do livro, estou lendo de Rei, do Alson Acabou. Ele fala que uma mãe estava com uma luta com o filho. O filho dando muito trabalho, chegava 3, 4 da manhã e ela não dormia pensando o que vai acontecer com esse menino no meio da rua. Ele chega uma idade que sabe que é complicado, né? E esse menino, sabe, não obedecia mais a mãe, não obedecia, e ela era sozinha para cuidar dele. Não é fácil, amém? Com sua mãe sozinha, enfim. E aí chegava 3, 4 da manhã e ela pensando, ela ficava pensando. Qualquer dia desse vai chegar aqui com a polícia, ou qualquer dia desse eu vou saber que alguma coisa vai acontecer com ele. E um dia o pregador da época, aquele rei, o pastor daquele rei da época, eu fui pregar nessa igreja, e ela falou com ele, amém? Eu queria que o senhor fizesse um voto comigo e com Deus, de todo dia orar para o meu filho, porque eu vejo a hora desse meu filho a qualquer momento ser preso, a qualquer momento eu vou sair com ele chega às 3, 4 horas da manhã, eu não durmo, eu fico perturbado, eu fico com agitação, sabe? E eu sempre falei para ele, para a igreja, eu chamo para a igreja, sabe? Eu falo tanto ele vir para a igreja, mas só vive no mundão, só quer saber do mundo, ele só quer saber das farras, só chega 3, 4 da manhã, ele só quer saber. Eu estou esperando já, querido. A hora que eu vou ouvir a notícia ruim dele, a hora que eu vou ouvir algo negativo dele, aconteceu algo ruim, porque eu posso ficar pelo mundo 3, 4 da manhã, eu não durmo direito. E eu que se eu fizesse um voto com um compromisso de orar para o meu filho todo dia. Porque ele olhou para ela e disse assim: eu não posso fazer esse voto para a senhora. Não posso. Porque eu não estaria sendo sincero. Eu não vou lembrar todo dia. Eu tenho muita gente para orar. Eu não vou lembrar todo dia do seu filho. Não tem como, ainda é limitado. Eu não vou fazer esse compromisso, tem que ser sincero. Não, mas pelo menos toda vez que o senhor lembrar, só olhe pelo menos. Também não vou fazer esse compromisso com a senhora. Sabe por quê? Porque não é isso que vai resolver. Não. Posso orar quanto for, não vai resolver. A senhora tem que seguir a direção do Espírito Santo. Está disposta a seguir a direção do Espírito Santo? Porque quem é que vai ensinar todas as coisas? Quem é que vai nos fazer lembrar de tudo? Vamos ler completo? Volta um pouquinho, irmão Manuel, volta aí. Olha lá, volta lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que vai te ensinar, irmão, ou nos ensinar a fazer a coisa direito. Amém? Então ele fala assim: posso instruir do Espírito Santo? Posso? Pode, pastor, pode sim. Não, pastor, eu vou instruir do Espírito Santo. A partir de hoje, a senhora para de perturbar o menino, dizer, tem que ir para a igreja todo dia. Pare com isso. Segunda coisa, a partir de hoje, quando o seu filho sair de casa, num dia que vai acontecer algo ruim, começa a dizer que vai acontecer tudo de bom, e que Deus vai guardar ele, que Deus vai livrar ele. Terceira coisa, durma em paz no Senhor. Se você entregou na mão de Deus, você começa a descansar no Senhor. Pare de querer ficar nessa ansiedade, vai acontecer algo ruim. Não, descanse no Senhor. Seu filho é de Deus, só entregou a Deus, então agora confia no Espírito Santo, que Ele vai guardar, que Ele vai proteger, que Ele vai livrar. Comece a descansar, faça isso, se esforce nisso, amém? Pronto, e daqui a pouco a senhora vai ver a obra que existia na vida do seu filho se cumprir, amém, meus irmãos? Na hora, eu vou tentar, não consiga, faça isso, mãe, e Deus só vai ver que o Espírito Santo vai agir na sua vida. É a orientação do Espírito Santo para a senhora. Aquela mãe já estava se acabando, irmão, com aquela situação, aquela aflição, já esperando o pior acontecer. Aí, meus irmãos, ela começou a mudar. Porque ele ia ir para dar uma pregação lá. Era o pastor principal da igreja. Então ele deu aquela palavra, começou a mais para outros lugares pregar. Outro dia ele voltou naquele lugar, fazer outro evento, dar outra palavra. Amém? E aí ela disse: só lembra de mim? Eu disse: não estou muito lembrado agora não. Só lembra daquela orientação que eu dei do meu filho, que eu não dormia, e eu vivia preocupada e tudo mais. Eu pedi para o senhor orar todo dia. O senhor falou que não iria orar.
Que a gente só quer que o pastor ore, pastor orando, resolve tudo. Mas não é assim não, irmãos. Quem resolve tudo é o Espírito. Bota um pouquinho, irmão, esse versículo aí. Quem resolve tudo? Olha lá. É o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Amém? Ô, guerreiro, eu fiz o que o Senhor falou. Comecei a entregar o Espírito Santo, meu filho. Comecei a fazer a minha parte de oração em casa, na igreja. Já não ficava perdendo ele com nada, ficava, sabe, obrigando ele a nada. Só falava para ele: Deus tem uma obra na tua vida. Amém? E comecei a dormir, descansar no Senhor. Igual de Jesus. Um dia ele chegou de manhã, 4 da manhã, olha só, sábado e domingo. E mesmo assim, ele disse: vou para a igreja. Mas você não dormiu, você não descansou. Ele disse: mas eu quero ir para a igreja com a senhora. E hoje meu filho vem para a igreja comigo. Hoje meu filho é batizado. Hoje meu filho é salvo. Diga amém. Mas quando é que a obra começou, irmãos? Quando ela descansou no Espírito Santo, ela seguiu a orientação do Espírito Santo. E deixou de ficar perturbado, porque chegou tarde, porque isso e no outro. Não, começa a entregar a causa ao Espírito Santo. Começa a entregar tuas lutas ao Espírito Santo, tuas necessidades, as tuas dificuldades. E você vai ter paz, você vai descansar e tem mais. Você vai ter a realização. Você vai realizar sonhos, você vai realizar projetos. Se você descansar no Espírito Santo, se você deixar o Espírito Santo guiar e te mover em nome de Jesus. Quem está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos voltar aqui para o terceiro parágrafo agora, meus irmãos. Porque quem nos ensina, quem pode, sabe, resolver tudo para nós se chama Espírito Santo. Amém? Terceiro parágrafo, gente, vamos lá. Então veja que é o Espírito Santo que vai nos ensinar todas as coisas, de maneira que sem o Espírito Santo a chance de tudo dar errado será o que, irmãos? Será grande. Juízes 16, versículo 20 ao 21. Vamos ver um exemplo aqui de quem agiu sem o Espírito Santo? Vamos ver um exemplo? Olha só, pega a Bíblia aí, Juízes, capítulo de número 16, versículo 20. Esse aqui quis agir, quis resolver sem o Espírito Santo, irmãos. Olha o resultado aqui, ó. Interessante que era alguém que tinha o Espírito Santo, mas perdeu, pessoal. Perdeu porque não cuidou, perdeu porque não buscou como deveria, parou de buscar. O Espírito Santo, temos que estar sempre cultivando ele em nossos corações, amém? Mas vamos ler lá. Juízes 16, versículo 20, que diz assim, ó: então disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono. Amém? Então já está, né? Então vamos lá. E disse, o que ele disse? Observe: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então o que acontece? Sansão estava vivendo uma vida de pecado. Sansão estava com a dalila da vida, quebrou o voto com Deus, o pacto que ele tinha com Deus, a aliança que ele tinha com Deus. Ela já tinha cortado o cabelo dele e tudo mais, rapado na cabeça dele. E aí ela disse: olha, agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quando, meus irmãos, ela gritou isso, ele acordou, despertou e disse: vou sair como ando, como dantes, e vou vencer. Sempre venci, eu sempre tenho vitória. Mas ele sempre teve vitória porque ele estava cheio do Espírito Santo. Diga amém, meus irmãos. Ele sempre teve vitória, conquista, porque ele tinha o Espírito Santo. Amém? Agora, sem o Espírito Santo, irmão. Sem o Espírito Santo, ele disse: vou vencer, não vai. Como tem gente falando: vou vencer, vou ter vitória, vou ter bem. Mas já tem o Espírito Santo? Ô, meu irmão, ainda não. Então, a primeira vitória é o Espírito Santo, irmãos. A primeira vitória é ser cheio do Espírito Santo. Tem que abrir o coração para buscar, para pedir o Espírito Santo. Amém? E aí, meus irmãos, o que aconteceu? 21. Então o filisteu pegaram nele e lhe arrancaram o quê? Os olhos e fizeram descer a Gaza. De vez em quando passa notícia das faixas de Gaza, guerra, né? Até hoje lá em Gaza, né? Vamos dizer assim, é um lugar, irmãos, de luta, de guerra, né? De sofrimento. O que mais? E amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo aonde? Moendo no cárcere. Então quer dizer que ele venceu? Dessa vez ele venceu? Não, porque ele não tinha mais o Espírito Santo. Não tinha mais. Não adianta, se não tem o Espírito Santo, como é que vai conseguir as coisas? Como é que Deus vai fazer algo com a tua família sem o Espírito Santo?
Como é que as coisas vão dar certo sem o Espírito Santo? Diga, não tem como. Tem que buscar, tem que ser cheio do Espírito Santo. Vazio, não consegue. Amém, meus irmãos? Então ele disse, vou sair, vou vencer. Quer dizer, ele teve fé. Fé ele tinha. Porque fé é o quê? É uma certeza. Ele tinha certeza, vou vencer de novo. Quantas pessoas falam, pastor, eu tenho certeza, vou vencer de novo. E ele não vence. Aí não vence o pecado, não vence as tristezas, não vence os problemas. Por quê, pastor? Porque está faltando algo, irmão. Está faltando o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos voltar para o nosso estudo, quarto parágrafo. Vamos lá. Olha a derrota que teve Sansão por agir sem o Espírito Santo. Da mesma forma, se não tivermos o Espírito Santo, nada vamos o que, irmãos? Nada vamos fazer. Amém? Ou melhor, vencer. Nada vamos vencer se não tivermos o Espírito Santo. Se não ter o Espírito Santo, é complicado, pessoal. Vamos ler esse exemplo aqui, ó. Amém? Que tentaram também vencer até no nome de Jesus, mas sem o Espírito Santo. Não adianta, né? Olha lá, pega a Bíblia aí, vamos ler. Atos 19, versículo 13. Agora você vê como é que ficou Sansão sem o Espírito Santo. Sem visão, a vida amarrado, foi isso, irmão? Foi preso, olha só, foi envergonhado. O Espírito Santo. Agora, olha esse exemplo aqui também, de quem estava agindo sem o Espírito Santo. Atos 19, versículo 13. Até usar o nome de Jesus, irmãos, mas sem o Espírito Santo, sem aliança com o Espírito de Deus, né? Olha lá, Atos 19, versículo 13. Quem achou, diga amém. Ele diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos o quê? Malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles ouviram quem pregar? Quem estava pregando? Paulo. Eles ouviram Paulo pregar, o apóstolo Paulo. Já pensou? Você ouvir a pregação, esse cheiro de fé. Ele ouviu a pregação do apóstolo Paulo, falou assim: agora eu vou arrebentar, já sei, vou expulsar tudo que é demônio agora, em nome de Jesus. Aonde eu chegar, o demônio vai sair. Aí tem uma casa lá com um endemoniado. Eles foram lá, eram 7 filhos sacerdotes, né? Que ouviram Paulo pregar e foram lá expulsar o demônio. Amém? Vamos ler aqui a parte que chegou. O versículo próximo agora. Vamos lá, 14, né? Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Ou seja, eram 7 filhos que ouviram a pregação de Paulo. É só usar o nome de Jesus? Eu digo em nome de Jesus, pronto, está resolvido tudo. A gente quer essa besteira, né, irmãos? Não, tudo que eu falo, não, está tudo resolvido. Não é nem assim, não, meus irmãos. Tem que estar debaixo do Espírito Santo, né? Mas vamos lá. Versículo 15. Ele foi expulsar o demônio. Respondeu então o demônio, olha lá. Eles tentaram expulsar, né? Aí respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Quem são vocês? Quem é você para estar aqui mandando eu sair? Pastor, como é que é isso? Ele não falou em nome de Jesus, está escrito que o nome de Jesus vai dar todo poder, autoridade, né? Sobre a terra, no céu, debaixo da terra. Sim, o nome de Jesus é tudo isso, irmãos. Mas na boca de quem tem o Espírito Santo, de quem tem o sinal de Cristo. Estava pregando sexta-feira. Tem que ter o sinal de Cristo, irmãos. Na boca de quem tem o sinal de Cristo na sua vida, de quem foi lavado, remido pelo sangue de Cristo e foi cheio do Espírito Santo. O que você falar tem poder, em nome de Jesus. Agora, sem o Espírito Santo, irmãos, ele diz: ó, conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Disse o demônio para eles, olha lá. 16. E saltando neles, um homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram de onde, irmãos? Daquela casa. Ou seja, a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui quem fugiu foi o diabo ou foi eles? Foi eles que fugiram. Por quê, pastor? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Então a igreja precisa buscar e ter mais do Espírito Santo. Aliás, nós precisamos estudar mais sobre o Espírito Santo. A gente precisa estudar mais sobre o Espírito Santo, porque não dá para fazer nada sem ele. Diga amém, meus irmãos. Não dá para realizar nada sem o Espírito
Santo, precisamos buscar. É Ele que vai libertar, Ele vai curar, Ele vai fazer todas as obras da nossa vida, irmãos. Ele vai nos ajudar em todas as coisas. Aí o mal se levanta na sua casa e você diz, meu Deus, o que eu faço agora? Irmão, se você tem o Espírito Santo, você pode orar, mandar o mal embora. E se não tem ainda, meu, busque, porque você vai ser um crente vazio sem o Espírito Santo. Se você pode ser um crente cheio do Espírito Santo, por que fica um crente vazio? Ele pode encher, diga amém. Diga, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Um dia eu lembro quando eu cheguei, um dia que eu estava auxiliando na sede, aqui no nosso estado estadual, eu lembro que um dia eu tenho uma senhora, preste as fichas do pessoal da igreja, para ele fazer um novo cadastro dos membros. Eu comecei a preencher. Uma senhora disse, crente há quantos anos? Tem uma opção lá, quanto tempo de evangelho? Lá, 19 anos. Aí tem uma opção lá, batizar nas águas? Sim. Aí tinha outra opção, batizar no Espírito Santo? Ela disse, ainda não. Aí eu fiquei triste. Como é, irmão? Só 19 anos na igreja e ainda não é batizada no Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer, a obra do Senhor na sua vida está incompleta. Porque a obra completa, irmão, só é quando o Espírito Santo desce na vida da pessoa. Mas sabe onde é que nós erramos? Quando nos acomodamos a viver sem o Espírito Santo. Algumas coisas não servem porque nós temos a palavra, temos a orientação da palavra de Deus, amém? Que vem do Espírito Santo também. Mas muitas das vezes tem coisa na nossa vida que não muda de jeito nenhum, porque falta o Espírito Santo. Falta. Eu lembro na minha vida vários bloqueios, irmãos, que só saiu quando o Espírito Santo de verdade veio sobre a minha vida. Nós precisamos ser cheios, renovados do Espírito Santo, desde o mais jovem até o mais idoso da igreja. Todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Sem mim nada podereis fazer. E se referir ao Espírito Santo, amém? Vamos agora, meus irmãos, o próximo parágrafo. Vamos lá. Quinto parágrafo, né? Quinto parágrafo agora, né? Então eles até tentaram usar o nome de quem? O nome de Jesus. Mas de nada adiantou, pois usar o nome de Jesus sem o Espírito Santo, a derrota é o que, irmãos? É certa. Por isso Jesus ensinou aos seus discípulos que o mais importante era ter o nome escrito aonde? No céu, amém, meus irmãos? Lucas 10, 17 ao 20. Vamos falar dessa parte aqui. Lucas 10, 17 e verso 20. Olha aqui, ó. O mais importante, estavam todos felizes, ó. Observe, às vezes nós obreiros ficam tentando, pastores fazem a obra, fica todo mundo feliz porque teve um bom resultado, teve cura na reunião, teve libertação, glória a Deus. Mas aí isso é bom, mas não é o mais importante, pessoal. O mais importante é isso aqui, ó. Vamos ler o que Jesus ensinou. Lucas 10, 17 diz: e voltaram os 70 com alegria, porque Jesus começou com 12. Ali eram os 12 principais, né? Mas depois dos 12 chegou a ter 70 discípulos, 70 apóstolos, né? E eles voltaram com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Amém? Ou seja, eu falo em teu nome, o demônio cai por terra. Eu lembro de uma casa que eu fui uma vez, meus irmãos, o demônio manifestado muito para lá, não estava no muro de baixo. Também foi uma pedida urgente a visita, era folga do pastor auxiliar, não tinha que descer o pastor fazer o culto da tarde, não deu com o pastor ir. Eu cheguei na igreja, meus irmãos, olha, eu fui só pegar alguma coisa lá, mas foi Deus, né? Porque eu estava muitas coisas, né? Amém? Eu ia pegar uma coisa lá que eu precisei, eu dormia sempre na igreja, eu gostava de vir na igreja, né? Solteiro, e o pastor gosta de vir na igreja, eu fico orando ali, buscando a Deus, né? Em nome de Jesus. Aí, naquela fé, tudo mais, na igreja, naquela oração, mas começando a trabalhar, fazer minhas coisas. Aí eu passei lá, e nesse dia, eu fui só para pegar uma coisa rápida e sair. Eu estava de camiseta, calção, amém? E sandália de dedo, amém? Vendedor, na época estava com venda, despertância, amassando essas coisas, né? E aí eu fui na igreja, passei na igreja, o pastor disse: ô, Breno, que bom que você chegou, a senhora aqui está numa aflição muito grande, que ela está com a filha em casa, demoniada lá, quebrando tudo, está uma agonia. Eu não posso sair para começar o culto agora, e nem o auxiliar da igreja está. Então, irmão, vai você mesmo. E aí, tem fé mesmo? Está preparado? Eu disse: senhor pastor, só que eu não vim com traje de obreiro, eu estou com camiseta. Não, só tem que mesmo, vai nessa fé. Amém? Vai na fé lá que Deus é contigo, o que importa é a tua vida com Deus. Amém? E eu fui, né? Camiseta, imagina você quase com a roupa de ir da praia, ó. Camiseta,
calção, bermuda normal, se dá tempo para chegar para fazer a visita. Aí a irmãzinha da igreja me apresenta: esse aqui é o obreiro da igreja. O povo olha para mim de cabeça abaixo e fala: esse aí é o obreiro? E vai expulsar o demônio lá, e a menina gritando lá, que vai expulsar o demônio. Tomara que seja obreiro mesmo consagrado. Irmão, eu cheguei lá, era demônio. Que demônio foi aquele, meu irmão? Pesado, um demônio bravo mesmo. Esse povo foi me segurando, tentando amarrar. Eu falei: primeiro que eu falei, solta ela. Não, solta ela, quebrada, não pode soltar. Em nome de Jesus. Quando mandei soltar, que soltar, o demônio veio para cima de mim. Demônio de joelho. Pá, o demônio caiu de joelho na hora. Eu falei: o que você está fazendo aqui nessa vida? Ele disse: eu ganhei um trabalho para destruir toda essa família. Eu estou em cima do teto dessa casa. O demônio disse: eu estou aqui no teto dessa casa e vou matar um por um. Já tinha matado um na família. E se eu vou matar um por um, eu falei: não vai não. Em nome de Jesus, o pessoal começou a regalar o olho, olhando assim, meu irmão, na autoridade de Jesus. Comecei a repreender aquele demônio, mão para trás, de joelho, repreendi, desfiz a macumba que fizeram para aquela família. E aquela feijão foi liberta. Em nome de Jesus, sai, não demorou nada. O demônio saiu. Diga graças a Deus, irmão. Amém? Mesma alegria, né? Que vem nosso coração, o jovem ficou bem. Graças a Deus. Estava muitas horas, o demônio manifestado naquela vida, irmãos. Estava muitas horas. Amém? Diga, viu aquela alegria. Todo mundo começou a olhar para mim diferente. Ou se eu quero um bolinho, um docinho. Começaram, quiseram até me oferecer dinheiro. Não, meu irmão. Não, Jesus está amarrado. O trabalho de Deus é de graça. Dá de graça, receber de graça, né? Ficar todo assim. Quem imaginava? Um jovem tinha na época 13 anos. Olha só, 13 para 14 anos, não tinha muita idade. Amém? Sandália de dedo, na Havaiana, bermudinha, calçãozinho no joelho, camiseta regata, e tirou aquele demônio. O demônio sabe, porque sabe que você tem a unção de Deus, né? Não tem a ver com roupa, não. Não tem a ver com vestuária. Amém, meus irmãos? Dali aquele pessoal entendeu isso, que não era questão de veste, era questão de comunhão com o Espírito Santo. E eu vejo nessa passagem a alegria dos discípulos, como eu fiquei com aquela alegria. Amém? Eu fiquei com aquela alegria do Espírito Santo, né, irmão? Eu fiquei com aquela alegria no meu coração por ver que aquela casa foi liberta. Só que Jesus falou uma coisa aqui importante. Vamos ler aqui, ó. Ele disse assim, ó: os discípulos voltaram com alegria, não é isso? Olha o versículo 18. E disse Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair de onde? Do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito aonde? Nos céus. Porque alguém, para ter o nome escrito no céu, é porque já teve um encontro com Deus. É porque já teve um batismo do Espírito Santo. É porque já foi selado pelo Espírito Santo, irmãos. Amém? E é isso que faz a diferença. Então a gente se alegra por uma questão, mas não se alegra pelo principal. Amém? Que é a pessoa salva, com o nome no livro da vida, e a pessoa cheia do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Porque isso é o mais importante. Eu não ia conseguir fazer nada naquela casa, irmão, se o Espírito Santo não estivesse comigo para tirar aquele mal. Então o mais importante, entendeu? É eu ter a comunhão, né, com o Espírito Santo, está cheio. E se não tivesse, meus irmãos, eu tinha tomado o couro daquele demônio lá, irmãos. Tinha tomado, porque ali é do demônio, meu irmão, demônio verdadeiro. Tem demônio que é só na mente, que é ali se chama opressão. Tem gente que fica só na mente, aquela opressão e tal. Mas tem gente que manifesta bem, pessoal. Manifesta que a bola do ouro chega a vir assim, eu já vi cada bola do ouro virar, fica tudo branco. Aí manifesta um demônio muito pesado por aí, irmãos. Amém? Mas Jesus me usou para libertar aquela vida. Por quê? Já tinha comunhão com o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então o mais importante é ter o Espírito Santo. Para terminar, vamos lá, a parte mais importante. Vamos lá no finalzinho. Sexto parágrafo. Amém? É o penúltimo, né? Agora vem a parte mais importante da mensagem. Como faço para receber o Espírito Santo? E a resposta mais simples é: abra a sua boca e peça o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Primeira dica: pastor, eu quero receber o Espírito Santo. A dica mais simples, para hoje, para resumir, tem algumas coisas a mais. Aí pode trazer uma parte 2 semana que vem sobre como receber o Espírito Santo, falando mais sobre o Espírito Santo, aí, nos próximos domingos, porque isso faz parte, irmãos, faz parte
de realizações. A gente não vai realizar nada sem o Espírito Santo, não é verdade? Pelo que nós estamos aprendendo aqui, amém? Então, se o Espírito Santo se me dirigir, a gente traz essa segunda parte, mas de maneira simples, eu vou simplificar. Para você hoje, sair daqui cheio do Espírito Santo, de maneira simples, direta, mas o que eu faço? Abra a sua boca e peça o Espírito Santo. Abra a sua boca. Na hora da busca do Espírito Santo não fica assim, não. Aí está todo mundo orando, buscando. Vem Espírito Santo. Aí você fica assim, ó. Ah, pastor, de boca fechada não entra mosquito. Mas também não é do Espírito Santo, irmão. O que a Bíblia diz no Salmo 81? Vamos lá. Salmo 81, versículo 10. Pastor, quer ser cheio do Espírito Santo. Então abra a sua boca. Está aqui, ó. Salmo 81, 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem o que? A tua boca, e eu o que? Te a encherei, e eu a encherei. Diga graças a Deus. Vai encher de quê? Do Espírito Santo, irmão. Abre a boca. Vamos buscar hoje. Vamos abrir a boca mesmo. Dizer, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Vamos abrir a boca, Espírito Santo, enche a minha vida. Vamos abrir a boca hoje, dizer, Espírito Santo, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Vamos abrir a boca e vamos dizer, Espírito Santo, olha, eu preciso mais do Senhor do que o ar que eu respiro. O Espírito Santo só vai encher se ele vê realmente um desejo do seu coração de tê-lo. Se você não mostrar esse interesse, ele não vai te encher. Ele enche o que tiver mostrando para ele interesse. De todos, como falando da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Falando de todo, Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo é o mais sensível dos três. Não em fraqueza, nesse sentido de fraqueza, não. Ele é o mais sensível, porque ele é o mais próximo de nós, sabia disso? Ele é o mais próximo. Ele é aquele que mais se aproxima do ser humano, irmão. É o Espírito Santo. O Pai e o Filho, eles podem ficar perto, eles podem nos ver lá do alto, amém? Mas o Espírito Santo é o que fica mais perto de nós. Mas ele não quer ficar perto, ele quer estar dentro de você. Ele quer estar dentro de você. Mas se ele não sentir o que você realmente quer, o que você realmente deseja a ele não vai te encher. Na hora você ficar assim, ó, fale com Deus, adore a Ele, não vai se encher nunca. Ou, na hora da busca, buscando o Espírito Santo, receba o Espírito Santo agora, e você está lá, olhando para o vizinho, o problema que está passando, também vai ser cheio. Por que, pastor? Porque ele não está vendo interesse, irmãos. O Espírito Santo, ele só vem se ele vê o interesse do seu coração. Amém? Abrir a boca e buscar mesmo. Diga ao nosso Jesus Cristo também, para receber o Espírito Santo na mesma linha do pedido, do abrir a boca, né? Vamos lá, último parágrafo, vamos ler. Jesus também ensinou sobre a importância de abrir a boca e pedir o Espírito Santo em Lucas 11, 14. Veja o que ele disse. Lucas 11, verso 14. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Abra a sua boca, irmãos. Faça isso, é a primeira grande dica, né? Na verdade é o passo, vamos dizer assim, meus irmãos, básico e o príncipe dos principais, né? É abrir a boca, buscar. E diz aqui o texto aqui, ó. Lucas 11. Aqui eu me confundi um pouquinho, pessoal, tem o 14 ao 13, tá? Você pode até marcar aqui, amém? A gente cai vendo que está 14, bota com 13, tá bom? Então, Lucas 11, 13. Vamos lá. Ele diz assim, Lucas 11, verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a quem? Aos vossos filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial, o que, irmãos? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E se eu não pedir, você ficar calado, não vai receber, pessoal. Não vai receber o Espírito Santo. Quem quer o Espírito Santo na tua vida aí? Você quer que ele encha mesmo? Batize mesmo? Então abra a sua boca e diga para o Espírito Santo, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero ser um crente batizado, que fala em língua estranha, que fala a língua dos anjos, amém? Que adora mesmo ali, que é cheio, que tem um encontro com Deus. Tem que abrir a boca. Pastor, não dá para buscar outra maneira, não dá para receber de outra maneira, não. Não, irmão, eu nunca vi ninguém receber o Espírito Santo sem abrir a boca, eu nunca vi.
Eu nunca vi, amém? Todos esses anos de ministério, mais de 20 anos que eu prego a palavra de Deus, eu nunca vi ninguém viu o Espírito Santo calado assim, ó. Não, tem que abrir a boca. Se abrir a boca, pedir, vai ser cheio. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora em nome de Jesus. Pastor, eu quero receber o Espírito Santo. Então, vamos preparar para a ceia. E no momento da ceia vai ter um momento de você buscar mais o Espírito de Deus, tá bom? Agora feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Chegou o momento mais importante agora, Jesus. O momento dessa pessoa, meu Deus, reconhecer que precisa. Porque se você ouvir a palavra que é tão linda, irmãos, mas não houver esse reconhecimento dessa necessidade, como você será cheio do Espírito Santo, né? Então diga agora para ele: Espírito Santo, eu reconheço, meu Pai, que eu preciso muito do Senhor. Diga: eu reconheço, meu Pai, que eu não posso fazer nada sem a tua presença. Oh, meu irmão, fale para ele agora. Diga: eu reconheço, Espírito Santo, que nada eu posso fazer sem o Senhor. E se você quer ser cheio do Espírito Santo hoje, meu irmão, você precisará reconhecer. Reconheça diante de Deus que você precisa dele. Reconheça e diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. E diga para ele: Senhor, me perdoa meus pecados, meu Deus, mas não me deixe sem o Espírito Santo. Diga: perdoa meus pecados, meu Deus, mas não me deixe vazio. Em nome do Senhor Jesus, peça o Espírito Santo agora, meus irmãos. Peça para o Espírito Santo encher hoje. E diga: eu quero, meu Pai, eu quero. Isso, pode repetir, isso é coisa boa. É boa repetição, irmão. Tem a ruim, mas tem a boa. Diga para ele: eu quero o Espírito Santo. Diga: eu quero, meu Pai, o Espírito Santo na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. É o que nós pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. E todos que creem, todos que entenderam, meus irmãos, a importância, diga amém. Diga graças a Deus. Amém, amém? Olha para mim agora. Pastor, quem pode participar da ceia do Senhor? Olha, irmãos, primeiramente, todos que já entregaram a vida para Jesus. Se você já entregou a tua vida para Ele, a Santa Ceia é para você. Amém? Pastor, ainda não entreguei a vida para Jesus. Então entrega agora, irmãos, e participe. Entrega a tua vida para Jesus. Amém? Arrependa-se dos seus pecados. Busque fazer a vontade de Deus a partir de hoje. E tudo novo Ele fará em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas todos que entregaram a vida para Jesus devem participar da ceia do Senhor, tá bom? E todos também vão passar agora o pão que representa o corpo de Cristo, logo após o caso com o sangue de Jesus, amém? Isso, pode passar agora em nome do Senhor Jesus, aleluia. Isso pode passar agora, a glória do Senhor. E vamos louvar a Deus, meus irmãos, da Santa Ceia, né? O nosso missionário, em nome de Jesus. Isso, e vamos louvando a Deus com alegria, em nome de Jesus. Amém. Jesus nos chama para cear. Ouça os que estão te chamando. Ao receber os dois elementos, aí você fica de pé, tá bom? Em nome de Jesus. Todos que entregaram a vida para Jesus podem cear na presença dele. Em nome de Jesus. Aleluias. Isso. Vai recebendo a glória do Senhor. Depois todos fiquem de pé em reverência ao corpo de Jesus. Declarou o manjar que nos. E agora nos convida a cear com celestial maná, com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Agora declare: vem cear. Ele está chamando, é o Espírito Santo que chama. Ele te convida nesta manhã. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus vem cear. Isso. Discípulos a voltar, sem os peixes a mandar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia,
Ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe e pão. É Jesus. Ele te convida a ceia. Oh, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode. É pode, meu irmão, ele está te chamando. Pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Vem cear. Oh, meus irmãos, Ele chama. Venha Cristo. Venha Cristo sem tartar. Pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão. E também dá vida ao pão. Que nos traz consolação. Eis que tudo está preparado, já está. Então Ele te convida mais uma vez. Vem cear. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Agora, meus irmãos, com toda a sua fé, levante agora o pão. Ele partiu o pão, deu graças e disse: este é o meu corpo que foi dado por vós. Fazem isto em memória de mim. Porque todas as vezes comedes o meu corpo e beber do meu sangue, será minha morte e ressurreição e até a sua segunda vinda. Aleluia. Pai, que deixe apenas o pão de padaria e torce agora a tua carne, o teu corpo santo, o teu corpo sagrado, e que o Senhor nos fortaleça em nome de Jesus. Como agora, do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, receba a força, receba a vida de Jesus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é que nos fortalece. Aleluia, aleluia, glórias e glórias, aleluia. E Ele também lhe foi abençoado. Ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue. Levanta o cálice agora para os céus. Ele disse: este é o meu cálice, meu sangue, e foi derramado por vós. Essa é a marca de Cristo, o sangue dele, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Não tem pecado que o sangue de Cristo não possa purificar. Não tem pecado, meus irmãos, que resista ao poder do sangue de Jesus. Por isso, quando você beber agora, pela fé, você será completamente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Porque Ele deu a graça até agora. E sabe o que representa também o beber do cálice? Representa o derramamento do Espírito Santo. E quando você beber desse cálice, meus irmãos, seja derramado em seu coração o poder do Espírito Santo. Beba agora do sangue de Cristo. Oh, aleluia, 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 aleluia. É hora de ser cheio do Espírito Santo. Essa é a hora de abrir a boca para ser cheio do Espírito Santo. Abra a boca agora e receba o Espírito Santo. Comece agora a receber o Espírito Santo. Ele te enche agora. Agora Ele te batiza.
Agora você é cheio. Agora você é batizado no Espírito Santo. Receba o Espírito Santo agora. Aleluia, 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 aleluia. Receba agora o Espírito Santo. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Seja cheio do Espírito Santo agora. Ele te batiza, ele te renova, ele te enche agora. Ele vem sobre a tua vida, ele vem agora sobre o teu coração. Pode pedir que ele venha. Oh, aleluia, aleluia. Vai adorando a Ele. Vai dizer: Jesus, isso é tudo para mim, Jesus. Aleluia. Vem, meu Pai, enche a tua igreja agora. Abraça a tua igreja, meu Deus, com teu Espírito. Aquele que te adora, aquele que te louva, aquele que chama por ti, aquele que está dizendo: Senhor, eu preciso do teu Espírito. Aquele que às vezes, Senhor, não me deixa vazio, não, Deus. Eu quero ser cheio da tua presença. Ah, meu Deus, vai buscando a Ele agora. Não perca essa oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Abre a boca e diga para Ele o quanto que você quer, o quanto que você precisa dEle. Fale para Ele agora. Diga ao Senhor, diga ao Espírito Santo: oh, meu Pai, eu preciso muito, muito, muito da tua presença. Olha a tua igreja buscando, Senhor. Enche agora, enche, batiza com o teu Espírito Santo agora. Pode dizer: batiza, aleluia, aleluia. Isso, pode buscar que Ele está te enchendo agora. Ele está enchendo a igreja, Ele está enchendo a igreja. Ele está derramando dons de cura, dons de línguas, meu irmão, agora, de profecia. Pode profetizar na língua dos anjos. Pode agora profetizar, pode adorar na língua dos anjos. Ele está te enchendo agora, Ele está te batizando agora. Abre a boca, Ele te enche. Abre bem a tua boca, eu a encherei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga aleluia, diga glória. Vai louvando, vai adorando, que Ele vai te enchendo. Isso, adorando, adorando. Ele te enche agora. Ele te batiza no Espírito Santo. Aleluia, te batiza agora. É só buscar, essa abrir a boca, que Ele vem. Ele vem, é o Espírito de Deus. Ele está aqui, Ele te enche agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo te tocar. Isso, deixa o Espírito Santo te tocar agora. Abre a sua boca, seja cheio da presença de Deus. O Senhor passa ministrando agora no meio da igreja, dizendo: receba o Espírito Santo. Isso, receba o Espírito Santo. Chegou a hora, esse é o momento, essa é a hora, meus irmãos. O Espírito Santo enche agora. Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção, fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Deus, este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva, em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim, palavras pra dizer. Quando o teu amor invade meu viver. Agora, peça a Ele: toque em minha vida. Espírito Santo, que quer ser tocado, seja tocado por Ele agora. Espírito Santo, e me renovar.
tocando aqui agora. Toque minha vida. Agora, seja tocado pelo Espírito Santo. E seja tocado. Espírito Santo. E me renovar. E Espírito Santo. Faz o teu querer. Faz o teu querer. Espírito Santo. Aleluia, diga aleluia, aleluia. Aleluia, diga aleluia. Essa canção, meus irmãos, é um louvor, adoração a Ele. É a adoração de quem quer o Espírito Santo. Então diga, vem agora. Diga, vem agora, vem agora. Aleluia. Em teu altar, meu Pai. Diga, minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim, palavras pra dizer. Quando teu amor agora está acendendo a chama aqui, ó. O Espírito está acendendo a chama aqui, está renovando gente aqui essa manhã. Espírito Santo, aleluia, Ele vem, diga vem, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, responde, diga. Seja tocado agora, seja envolvido. Espírito Santo, que vem renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, aleluia. Glória, aleluia, Espírito Santo. Você orou, você pediu. Agora o Espírito Santo, Ele quer te encher agora. O Espírito Santo, Ele quer te encher agora, Ele quer te abraçar agora. Você quer abraçar o Espírito Santo? Dê um abraço no Espírito Santo agora. Abrace o seu próprio corpo, alguém que está se abraçando no Espírito Santo. Seja abraçado agora pelo Espírito Santo. Seja abraçado, creia, Ele está te abraçando também agora. Porque o Espírito Santo, Ele abraça aqueles que o abraçam. Se você abraça Ele, Ele te abraça também. Seja abraçado, meu Deus, abraça a pessoa agora, meu Deus. Abraça a pessoa no Espírito Santo agora, meu Pai. Sinta o amor de Jesus agora. Sinta a paz no seu interior agora. Sinta uma paz, uma leveza. Sinta o amor de Deus aí agora. É o amor de Deus abraçando o seu espírito. É algo do espírito do homem, irmãos. O Espírito Santo, Ele faz uma obra agora no teu espírito. O teu espírito está sendo recriado agora. Está sendo regenerado agora. Isso, ele agora cheio. Oh, agora seja batizado, seja renovado. Isso, seja cheio do Espírito Santo. Ele te fortalece agora. Ele muda a tua vida agora. Aleluia. Ele transforma. Porque quem nos transforma é o Espírito Santo, irmãos. Talvez você tenha pastor, já tem que mudar tantas coisas. Quem muda você é o Espírito Santo. Ele te abraça agora. Isso, Ele te abraça, Ele te fortalece de maneira que a partir de hoje tudo será diferente. Aleluia. Glórias e glórias e glórias. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluia. Oh, glória, glória. Diga aleluia.
Diga glórias, a glória, maravilhoso. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Ora, balabala, chore, becandriana, balabala, mais. Ela, balabala, chore. Ora, balabala, chore, canta. Agora, você não está mais sozinho, não. O Espírito Santo está aí com você. Ele está aí com você agora. Aleluia. Glória a Jesus. Agradeça a Ele pela sua presença. Agradeça a Ele. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos fortalece. Em nome de Jesus. E aquele que crê, diga glória a Deus.